estar aqui comigo, eu sou o Ramalho, e nessa noite vamos estar orando e lendo a palavra do Senhor Jesus. Soberano Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, vamos estar entrando diante da Tua presença, nos guarda, nos dá uma palavra sábia, guarda outras pessoas que estão assistindo, Senhor, livre todo o livramento, guarda, ó Pai, em nome de Jesus. Assim, Senhor, eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pessoal, hoje vamos estar lendo A Outra Face de Jesus. É um livro muito bom, pessoal, de maneira geral, não sem razão, de Jesus Cristo, um símbolo pacífico, pessoal. E vamos lá, pessoal. Vamos estar lendo aqui A Outra Face de Jesus. Vamos lá, igreja. Assim diz: diferença de opinião são tão insignificantes em que de nada adiantaria procurar briga por causa delas, conflitos meramente pessoais, debates sobre coisas misteriosas ou vagas e discussões semânticas normalmente entram nessa categoria. Vamos abrir agora, pessoal, o livro de 2 Timóteo. A seguir com aqueles em que se afastam de sã doutrina e da impureza cristã. Vou ler, igreja. Trazer estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, e não tenha contendas de palavras em que palavra nada aproveita, e são perversão e ouvintes. Pessoal, só esse versículo aqui está falando sobre a desobediência dos rebeldes. Aqui fala, pessoal, para não memoriar coisa ruim, pessoal, igreja. E aqui fala: não falais palavras em que não se aproveitam e são para o diabo. Então, pessoal, essa parte aqui, pessoal, fala com os que são cristãos. Então, irmãos, vamos ler o versículo 15 agora. Procurai apresentar-te a Deus, aprovando como obreiro, é que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pessoal, nessa parte fala procurar representar a Deus, aprovando os obreiros. Pessoal, tem que se aprovar de Deus. Deus tem que aprovar os obreiros, porque se Deus não aprovar os obreiros, pessoal, tem discussão, tem coisas que Deus não se agrada. Vamos ler o versículo 15, irmãos. Mas evitar os falatórios profanos, porque produzirá maior impiedade. Versículo 17. A palavra desse roerá como gargrena, em qual são Himeneu e Fileto, os quais desviaram a verdade, dizendo-lhes em que a ressurreição era já feita, perverterá a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Então, pessoal, nada vai abalar os planos de Deus, porque Deus, sim, é o nosso Senhor. Ele é o Criador dos céus e da terra. Pessoal, e aqui fala agora, em 1 Coríntios, podem me acompanhar, viu, pessoal? 1 Coríntios, normalmente, entram nessa categoria a 2 Timóteo 2 e versículo que eu acabei de ler. 1 Coríntios 1 e 10, pode me acompanhar, pessoal. É 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 10. Vamos lá. Ó, 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 10. Diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em que digas todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes de já unidos ao mesmo sentido, ao quanto mesmo perecer. Então, pessoal, essa palavra fala sobre a história de 1 Coríntios, quando Paulo estava preso e falou a Deus que quando rogava, todas essas coisas aconteciam por sentido da outra face de Jesus. Nem todas as questões sobre as quais poderíamos ter opiniões firmes discordam-se suma só importância. Além disso, ninguém que seja mental e espiritualmente saudável gosta de entrar em conflito é só para entrar. Ninguém que o pensável gosta de entrar no conflito, é só entrar. Então, pessoal, essa palavra diz que a palavra do Senhor Jesus Cristo é só quem está firme, pessoal. Quem está orando, quem está jejuando, quem está combatendo o bom combate. E diz assim: ninguém que pense
ninguém pense o modo bíblico gostaria de brigar ou daria consentimento ao gosto de discutir assuntos contravênios. Romanos capítulo 14 e versículo 1 vai falar assim, pessoal. Romanos capítulo 14 versículo 1. Ora, quanto ao que é enfermo na fé, recebei a mão e as contendas sobre as dúvidas. Pessoal, essa palavra está falando, pessoal, sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo, em que as contendas e as dúvidas só falar com o Senhor Jesus. As contendas, pessoal, no termo bíblico não pode ter. E a maioria de nós conhece pessoas em que totalmente propensas a brigas incorrigivelmente, inclinas discussões sobre as quais tudo no modo algum Jesus era assim, e as escrituras não nos dão a licença para agirmos dessa forma. Divergências mesquinhas ou insignificantes normalmente devem ser deixadas ao lado no modo gentil, ou normalmente devem ser deixadas ao lado no modo gentil, ou normalmente devem ser deixadas ao lado ou resolvidas no meio do diálogo amigável. Qualquer pessoa em que se resolvida no meio amigável pode preparar para buscar abrigar. Todos os crentes, pessoal, dos bares, você pode ver, crente do bar, pessoal, fica brigando, contenda, bebendo, fica droga, faz tudo que não é de Deus, pessoal. E diz, é simplesmente errado deixar a opinião contrária seja exposta sem nenhuma correção. Uma das piores coisas em que os cristãos podem fazer é demonstrar um tipo de respeito acadêmico, fingindo-o de cordialidade artificial, que é escrita um erro sério, em qual destrói a alma. Livro de Salmos, pessoal. Livro de Salmos, capítulo 129. E versículo 4 e 8. O Senhor é justo, cortou todas as cordas dos ímpios, seja confundidos e tornar terra de todos em que se aborrece de Sião. Pessoal, um dia, pessoal, vai acontecer o arrebatamento, todos os policiais, todos vão ficar bravos com a gente, vão querer torturar a gente se a gente não se arrepender e ser o filho do diabo. Pessoal, muitos vão morrer, muitos não vão pro céu, porque muitos vão se arrepender, não vão querer, vai ter a marca da besta e continua assim. Seja como a erva dos telhados que se seca antes de arrequer, qual o segador não enche sua mão, nem que o feixe enche o seu braço. Nem tampouco passa a dizer, a bênção do Senhor seja para vós, e vos abençoamos o nome do Senhor. O Senhor, pessoal, abençoa quem busca, abençoa, faz um milagre na vida em que não é cristão. Ele faz um milagre, ele ajuda. Deus ama todo mundo na terra, pessoal. E continua assim, 1 Coríntios capítulo 1 e capítulo 16, versículo 22. A ideia que uma conversa agradável sempre é superior ao conflito aberto é muito contrária ao exemplo do próprio Cristo nos deu. Então, pessoal, essa outra face de Jesus explica que a palavra-chave daqui é porque Jesus não era bonzinho como a gente viu. Jesus era bravo, pessoal. Porque se a gente abrir no livro de Mateus, vai estar falando que Jesus todo mundo fala que Jesus chamou a mulher de cachorra, mas ele não chamou de cachorra. Jesus é bravo, mas não chamou ela de cachorra. Viu, pessoal? Muitas pessoas falam isso, mas isso não é verdade. E a outra face de Jesus, a palavra se refere a isso, pessoal. E no prolongo, combata um bom combate. É uma história também igual o Paulo, apóstolo de Cristo, combateu um bom combate. Viu, pessoal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, igreja, deixe o seu like, se inscreva no canal.